Como orientar e lidar com filhos que não querem saber dos avós? Eles alegam não terem tido na infância um relacionamento amável e carinhoso com eles. A gente não sabe que tipo de relacionamento eles tiveram com os avós. O esperado é que a relação dos netos com os avós seja uma relação muito mais leve do que a relação dos pais. Porque os avós, eles de certa maneira, eles não têm o peso da educação. Eles já sabem como é que as coisas são. Eles querem, na verdade, é saborear os netos. Então, a relação dos avós com os netos é uma relação muito prazerosa, muito mais tranquila, porque eles, de certa forma, já sabem o que dá certo e o que não dá certo. Então, é uma doçura você fazer isso. Se os meninos estão dizendo que não tiveram uma relação amigável com os avós, talvez a mãe ignore alguma coisa que aconteceu e esteja querendo exigir deles que eles se comportem de uma forma que não é prevista pelas histórias que eles podem ter vivido com esses avós. Então, o primeiro ponto que a gente deveria trabalhar é perguntar: o que motiva vocês? Que história vocês viveram que justifica isso? Se existirem histórias, existem as justificativas. Aí a gente tem uma forma de trabalhar. Se existem histórias e existem as justificativas, a gente precisa saber se os avós agora querem os netos próximos. E, de repente, houve uma relação de estranheza, de estranhamento quando criança, estão adultos, eu quero que meus filhos se aproximem de meus pais, mas, de repente, o estranhamento do passado continua. Vou colocar uma hipótese aqui. De repente, seus pais não gostavam do seu marido e diziam: esses meninos são filhos daquela pessoa indesejável, e acaba transferindo para os netos o desamor que sente pelo genro. Eles estão adultos hoje, mas o estranhamento dos avós com relação ao antigo genro pode ter perdurado. Então, você está querendo juntar pessoas que podem ter realmente uma causa de dificuldade de relacionamento. Então, tem até que respeitar isso, se aconteceu, e ver o que é possível tentar salvar dessa relação. Mas aí seria um trabalho que teria que ser feito com os pais também, orientando os pais que os meninos não têm culpa daquilo que o pai era. Então, isso é um ponto se houver uma causa. Uma segunda hipótese é se realmente os avós não têm nenhum tipo de relacionamento difícil, mas as crianças não gostam. De repente, os avós eram severos, não gostavam que brincasse dentro de casa, exigiam que não fizesse barulho, eram avós mais duros. E hoje estão mais velhos. Hoje já não pensam mais da mesma forma. Então, é possível se fazer um processo de aproximação. E talvez você, que está querendo que ele se aproxime, possa ser o grande elo desse grande fenômeno, facilitando com que ocorrências positivas se deem. Existem umas estratégias que a gente usa muito quando a gente quer aproximar pessoas de outras pessoas. Então, a gente faz assim: eu quero aproximar uma pessoa de outra que tem uma dificuldade. Então, você aproveita um momento feliz daquele que está resistente e leva o outro para participar do momento feliz, para que ele ressignifique a presença daquela pessoa como uma coisa positiva. Vou ser mais claro: o seu filho agora vai se formar, vai ter a formatura, ele vai casar, ele vai fazer alguma coisa muito boa, ele estará muito feliz com o que ele vai fazer. E você diz: mamãe está querendo vir no seu casamento, na sua formatura, o que você acha? A presença dos avós em momentos felizes dos netos vai fazer com que uma certa âncora de redefinição do que eles representam possa mudar no coração dos netos.
e eles possam, sem perceber, abrir espaço para um relacionamento mais positivo. Só não dá para fazer isso sem o consentimento dos netos, que pode ser uma coisa que vai o tiro sair pela culatra. A gente pode dizer assim: mamãe está muito interessada de vir. Mamãe tá muito interessada. E quando essa coisa para quebrar esse estado. E agora, né? Estava comentando ainda há pouco, a gente vai ter o Natal, vai ter o Ano Novo, momentos lindos para que a gente refaça isso. Se os nossos pais estão querendo se aproximar dos nossos filhos, então a gente aproveita o Natal e faz alguma coisa do tipo: mãe, você não vai poder vir? Vai poder vir? Eu vou. Traga um presente, uma coisa qualquer, uma coisa simples que seja. Se os pais não podem dar, a gente compra, dá para os pais darem para os filhos, para poder estarem presentes. Se os avós não podem vir por um impedimento de distância ou qualquer coisa assim, a gente compra em nome deles. Olha, tua avó pediu que eu te entregasse isso para você, mandou o dinheiro e eu comprei para você. É uma mentira branca, mas é uma forma da gente ressignificar as pessoas negativas. E, ao mesmo tempo, respeitar a decisão das pessoas. Porque, às vezes, a gente vai fazer o esforço de juntar, mas eles não querem. O nosso êxito não está em conseguir que as pessoas façam o que a gente quer. O nosso êxito está em ter feito tudo o que a gente poderia fazer para que as coisas acontecessem. Se eu faço tudo para que meus filhos enveredem por um certo caminho e eles tomam a decisão de não enveredarem, de quem é a responsabilidade? De quem é? Então, a gente primeiro precisa ter a compreensão se eles querem ou não isso. Porque quando a gente toma uma decisão, e essa decisão que a gente toma, ela não alcança os nossos filhos, a responsabilidade não é mais minha, porque eu fiz o que eu podia. Então, o silêncio que a gente tem que manter é exatamente o de respeitar as pessoas naquilo que elas são. Se de repente eles têm um desejo de agirem de maneira diferente, a gente tem que aprender a respeitar as decisões das pessoas. Nossos filhos podem não querer os nossos pais próximos. Então, de repente, a gente pode fazer 2 momentos para não deixar os nossos pais sozinhos. Chama nossos pais mais cedo, conversa com eles, celebra com eles: eu vou deixar vocês em casa, vocês dormem mais cedo e aí depois eu deixo. Tentar fazer alguma coisa assim, mas tentar forçar as pessoas a se integrarem é uma estratégia que pode não dar certo. Tentar negociar é muito bom. Se não for possível, momentos distintos. Eu lembraria aqui uma passagem da vida de Pedro, o apóstolo. Houve uma perseguição em Roma e Pedro fugiu de Roma. E quando ele está fugindo no caminho, ele vê um vulto no sentido contrário entrando em Roma. E quando Pedro vê, era Jesus. E ele pergunta para Jesus: para onde vás? Ou seja, covades. Covades, Senhor. E o Senhor diz: eu vou para Roma, Pedro. Para Roma, sim. Ser crucificado uma segunda vez. Porque se tu foges de Roma, eu irei para lá. E aí Pedro muda de ideia e volta. Então, se nossos filhos, de repente, não querem nossos pais na festa, a gente pode dizer: eu vou passar um pedaço da noite com meus pais e depois eu venho. Uma maneira de nós não nos submetermos às injunções dos nossos filhos e esquecerem, de certa maneira, o amor que nós temos com os nossos pais. Então, eu posso, de repente, na noite de Natal, ir mais cedo para a casa de meus pais, passar com eles à tarde, passearmos no shopping, fazermos uma série de coisas, celebrarmos uma ceia mais cedo e depois dizer: pai, mãe, vocês dormem cedo, preciso ir para casa,
que os meninos estão me aguardando e a gente vai celebrar muito tarde. Não vai dar para esperar vocês. Então a gente troca, dá todo o amor e ainda pega os presentes dos avós e leva para os filhos. Passei a tarde com eles. E eles mandaram esses presentes para vocês. Uma forma de quebrar as imagens que a gente tem das pessoas.